Meditação diária da Palavra de Deus com o Santo Evangelho de hoje, nesta terça-feira da sexta semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos do 14 ao 21. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos mostra Jesus falando com os discípulos a respeito de um assunto muito sério e os discípulos entendendo outra coisa. Jesus adverte os discípulos sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Sabemos o que o fermento realiza, qual a sua função. O fermento é aquilo que dá a constância, a firmeza, mesmo sendo pequeno, coloca uma grande força naquilo onde ele está presente, na massa que ele é acrescido, tanto para o sentido positivo quanto para o sentido negativo. Jesus no Evangelho fala que nós devemos ser fermento na massa, no sentido positivo, mas alerta hoje num sentido negativo, que existe um fermento dos fariseus e um fermento de Herodes, que vai proliferando entre as pessoas e vão distanciando todos do verdadeiro sentido, da verdadeira missão. E os discípulos acreditam que Jesus os questiona pela falta de pão. O Evangelho relata que os discípulos tinham levado na barca apenas um pão. E por isso acreditam que Jesus está falando, chamando a atenção, por causa do assunto do fermento, a respeito disso. Jesus está falando de um outro fermento. Não um fermento que se faz pão, mas um fermento que, colocado no meio até mesmo dos discípulos, ou hoje, até mesmo no meio da igreja, ocasiona não coisas tão positivas. O fermento dos fariseus, Jesus diz em outra passagem no Evangelho que é a hipocrisia. E os discípulos preocupados pela quantidade de pão, Jesus então os relembra dos 2 milagres que ele já havia feito, as 2 multiplicações dos pães. Em 2 momentos, Jesus já havia mostrado que não era por causa da falta de pão que ele ensinava aquilo, mas sim por causa do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes.
Jesus relembra aos discípulos que ele já havia multiplicado 2 vezes os pães e os peixes e que havia sobrado pães e peixes. Por isso questiona: ainda não compreendeis? Às vezes nós também hoje ainda não compreendemos a palavra de Jesus, aquilo que ele quer dizer. Entendemos outras coisas, conforme os discípulos hoje entenderam. A palavra de Deus, sempre proclamada, sempre derramada em nosso coração, pode suscitar grandes e diversas reações em nós, como também nos discípulos de Jesus que hoje ouviram esse ensinamento e que ainda não entenderam, ainda tinham um coração endurecido. Que pela palavra de Deus o nosso coração se abra para acolher de fato sua palavra que é de vida e prestarmos atenção com os fermentos maldosos que existem no mundo. Peçamos hoje ao Senhor esta graça rezando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.